Olá, boa tarde, tudo bem? Você que está aí no meu canal, só checando aqui a conexão. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Vou começar uma situação inédita, que é conversar um pouco com pessoas aqui que me seguem, com pessoas da minha rede, sobre negócio, tecnologia, inovação e criatividade. A wave for F, for Ahmed. Unfortunately, we will speak in Portuguese, okay, guys? But nice to have you with me. Tarek, boa tarde. Então, nós iremos apresentar, na verdade, é uma iniciativa que eu gostaria de iniciar, assim como nós estamos vivendo em épocas de pandemia, eu gostaria de iniciar uma atividade inédita, eu nunca fiz isso, e é sempre bom para otimizar o desenvolvimento de cada um de nós. Então, nós estaremos aí conversando sobre inovação, criatividade e falando um pouco mais sobre economia, sobre as perspectivas de ação de cada um de nós em relação ao que está acontecendo no mundo. Hoje teremos aí um convidado muito especial, um grande amigo. Hello, Anushka from World Merit. Nice to have you here. So guys, unfortunately, we're not speaking in English, neither in Spanish. However, you can enjoy the call, okay? Just stay with us. E tenho muitos amigos aí, pessoal de fora, e é muito bom tê-los aqui comigo. Hoje nós teremos o Maurício Grande, ele fala sobre criatividade, só aguardando para que ele se conecte aqui conosco. E é um grande amigo e também uma grande pessoa, sobrenome também dele é Grande, e só vou aguardá-lo entrar. Então, o que a gente está vivendo hoje? Acabei de gravar um vídeo no YouTube em relação às perspectivas econômicas e alguns reports de algumas consultorias no mundo, BCG, McKinsey, JP Morgan, setor financeiro, consultorias globais e consultorias até nacionais, e algumas empresas como a Elo, como a Cielo, gravaram aí e estão estudando o que está acontecendo no mundo. E hoje, mais do que nunca, nós necessitamos ter uma perspectiva de olhar para a criatividade e para a inovação. Então, eu só vou aguardar o Maurício se conectar aqui conosco. Maurício, por favor, solicite a chamada para agregar aqui. Acho que agora está indo, hein, Maurício? Boa! Tudo Fala, bom? meu querido, tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo ótimo. Estava aqui dando uma perspectiva do que vai ser essas atividades que eu começaria a fazer, assim como outros empresários, como outras pessoas estão fazendo. E nada mais justo que ter nesse primeiro momento, nessa primeira entrega, nessa primeira atividade, uma grande pessoa e, e um grande amigo, né? Que inclusive chama-se Maurício Grande. Pessoal, vou apresentá-lo, né, para vocês terem ciência de quem é Maurício, e também podem segui-lo, porque ele tem conteúdos muito bons de criatividade. O Maurício Grande, ele é CEO na Grande Criatividade, publicitário, apaixonado por ideias e histórias, consultor e palestrante, né? E também tem aí um embasamento em empresas de impacto, né? Empresas social business, que inclusive tem um social business, que depois ele pode contar um pouco mais sobre. E desde pequeno viu na criatividade um meio para ajudar as pessoas e empresas. Olha que interessante. Então, de fato, o social business está no propósito dele. Formado em publicidade e propaganda, pós-graduado em inteligência de mercado pelo Ibope SPM, planejamento estratégico em marketing e comunicação pela Miami Med School. Empreendedor, consultor e professor e mentor de startups. Então, com grande satisfação, Maurício, grande amigo aí que nós iremos conversar sobre criatividade e inovação nessa tarde. Nada mais justo de perguntá-lo, né? O que é criatividade para você, o que é inovação para você, e aí a gente vai
abordando essa temática e conversando com o pessoal. Beleza, um grande obrigado pelo convite. Bom, criatividade para mim é você resolver um problema de uma forma simples com outro olhar. Nada mais isso. Todo mundo acha que não, eu preciso criar alguma coisa, ser super diferente. Não. Às vezes eu tenho uma loja de produtos de fitness e eu vi um novo nicho e vou focar nesse novo nicho. Portanto, isso já é criatividade. É só você fazer diferente do que já existe. Por exemplo, o Matheus é especialista em um monte de coisa e ser especialista em ser diferente também. E parte de social business, a criatividade também usa isso, porque às vezes eu tenho, por exemplo, nessa fase de crise, precisamos doar alguma coisa. Em vez de dar um cobertor, dá o kit completo. Cobertor, uma pantufa e alguma coisa, um moletom. Pronto, você já foi criativo, não precisa ser muito além disso. Inovação, eu às vezes confundo muito criatividade e inovação, porque a criatividade nada mais é uma forma de colocar em prática a inovação. Inovação você pensou diferente, na criatividade você aplica diferente ou consequentemente, com as ferramentas de inovação também. Para mim é isso, e muito obrigado pelo convite. Legal, prazer tê-lo aqui conosco. Realmente, pessoal, a criatividade e inovação, às vezes, é uma dualidade, né? Não tem certo e errado, eu gosto muito de apontar isso. Fui professor de empreendedorismo de ensino fundamental 2, né? Ensinei para crianças, e pontuava muito disso, né? Porque quando a gente vive um modelo mental de regras e seguir o certo e errado, mas o mundo não é zeros e uns, não é sim ou não é certo e errado, não é yin e yang, né? O mundo é uma complexidade, só que a complexidade também tem a simplicidade. Então, nos negócios, acho que é mais difícil ser simples do que complexo, que é um cenário muito, muito intrigante em algumas empresas que querem fazer o todo e tudo, aumenta o custo, aumenta o sistema, né, a sistemática da gestão dos processos, e sendo que a simplicidade era o resultado factível. Eu tenho um exemplo que eu gosto das palestras, não sei, Maurício, se você já viu esse case, é um case emblemático da NASA, tinham os astronautas americanos e russos, e se perguntaram, poxa, como que a gente vai enviar uma caneta e como que eles vão escrever lá no céu? A gente vai ter que desenvolver uma caneta com uma tinta diferenciada, com um cartucho diferenciado, e o resultado, você pode pensar de diversas maneiras como você faria isso, né? Uma caneta tinteiro, com uma tinta com uma tecnologia diferenciada, mas a solução foi simples, e o simples era apenas um lápis, né? Então veja que acho que nada mais complexo de pensar o simples. E eu queria te perguntar, Maurício, como que você vê isso num cenário atual de pandemia, né, com pessoas aí tendo que trabalhar home office, tendo que adaptar o contexto da própria gestão e dos próprios processos para um cenário que não estava nos planos de todos nós, né? Inclusive, quando a gente faz planejamento estratégico em empresas que normalmente no final do ano, tem empresas que até fazem planejamentos um pouco mais fragmentados, mas quando você faz um planejamento no final do ano e o ano vira com grande mudança, né? Uma teoria na economia e no mercado que a gente fala a teoria do cisne negro, é uma coisa improvável. Como que você vê em relação a isso? Como que a gente ser criativo, home office, e o que a gente pode aproveitar disso nesse momento? Eu vejo com bons olhos, eu sei que tem um monte de gente com uma dificuldade muito maior que algumas outras pessoas, mas eu vejo como oportunidade. As grandes crises trouxeram as grandes soluções. E aí eu pontuo duas muito simples. Primeiro, a invenção da internet lá na Segunda Guerra Mundial, que era só um meio de comunicação e virou o que virou hoje. E quando Newton colocou a lei da gravidade, também foi porque ele se fechou por causa da grande gripe. Mas eu acho que o que você traz de problema pode virar uma solução. É meio dúbio isso, mas eu vejo isso como uma oportunidade, porque às vezes, eu tenho que estar dentro de casa. Quantas pessoas eu estou vendo, estou com a minha família, eu vou fazer um exercício. Você pode usar a criatividade resolvendo problemas simples. Estou obrigado a usar o home office. O que você pode fazer com isso? Além de estar trabalhando
no seu horário, nesse intervalo, você pode tirar 2 horas para ler um livro, ou para escrever algo novo, ou para ajudar um vizinho, um parente, para usar essa criatividade como forma de melhoria social ou melhoria do seu próprio negócio. Às vezes você é um intraempreendedor que quer criar um negócio. Usa a criatividade para criar esse novo negócio. Legal. Eu venho aproveitando também e aconselho a todos que esse é um momento único, né? Um momento ímpar, da gente também trazer à tona o nosso autoconhecimento e aproveitar essa maneira de poder estar com pessoas que nós amamos, às vezes não numa infelicidade, às vezes de estar distante, mas pelo menos quem tem a possibilidade de estar com os pais ou com o esposo, com parentes próximos, aproveitar esse momento, aproveitar o momento para autoconhecer-se, né? Então, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ler livros, mas mais do que nunca, aproveitar essa imensidade de conteúdo que a internet provê e filtrá-la para que você veja o que de fato faz sentido para você. Então, para mim, por exemplo, eu estou aproveitando cursos de gestão de negócios para formatar-se o meu modelo mental e estruturar esse modelo para pensar mais sistematicamente em relação à economia, que é uma defasagem minha que eu tenho em relação a conteúdos sobre economia. Então, fazendo cursos sobre economia, sobre a perspectiva econômicas, lendo bastante reports de consultorias globais. Então, aproveitar esse momento para se especializar, porque, de fato, grandes empresas e grandes pessoas têm essa flexibilidade e adaptabilidade de pensar, e certamente serão elas que farão a diferença quando tudo isso passar. Seja daqui um mês, seja daqui um semestre, seja daqui um ano, até tudo isso voltar ao normal, que de fato não será o normal, porque já fez a diferença no mundo todo e na maneira de pensar e na maneira de agir. Acho que não seremos os mesmos, mas teremos que ser melhores. Então, acredito que a oportunidade que a internet nos provê nos dias de hoje é esse momento. Mas também temos a natureza em nós. Então, estar próximos às pessoas que a gente gosta, acho que é muito importante. E, Maurício, das suas vivências aí, tem a questão de estudo de branding, né, e também de formatar branding. Como que você vê aí as empresas se adaptando a isso? Eu vejo contextos de branding, de releituras de branding muito interessantes, né? McDonald's separando os anéis dos arcos dourados, e grandes empresas colocando as máscaras nas suas brands, Pringles colocando a máscara, outras empresas como a NBA fazendo alguma releitura também, né, com o jogador um pouco fora do quadradinho, do contexto da brand. Então, o que você vê das oportunidades das empresas fazendo essa releitura, colocando esse contexto como a própria produção de novos produtos como face shields ou adequação para até estruturação de produção de máscaras? Como que você vê esse contexto da criatividade nesse novo cenário para as empresas? Vejo uma baita de uma oportunidade, porque é isso, é a criatividade que eles estão aplicando de maneira simples. Um grande case que eu vi, mas isso foi um site de design, eu não sei se foi para frente, é o Coronel Sanders, do KFC. Ele sozinho, isolado, sem nada em volta, porque ele já é um senhor, então não pode ficar tão visível. O Mercado Livre também, que agora se cumprimenta pelo ombro. Eu acho que é uma baita de uma oportunidade, porque às vezes o simples você mostra imageticamente o que era para ser falado, e às vezes você não tem tempo de criar muita coisa. Não, pega o logotipo e troca. A Nike, como você falou bem, pelo NBA, fez isso, algumas outras, e aí eu faço uma provocação, quem está nos ouvindo, a sua marca, qual alteração você pode fazer em cima disso? Porque aí as pessoas falam, nossa, ele está integrado à nova situação. E só apontando uma coisa que você falou, nos meus grupos sociais que eu faço parte, deixo aqui o convite para você participar e para os seus ouvintes, é justamente isso, a gente está falando sobre a nova humanidade. O que vai ser dessa humanidade no futuro? Como é que a criatividade vai trazer uma nova humanidade? É ótimo, é interessante, né, esses cases e essa leitura, de trazer um pouco mais da criatividade, né? A criatividade, às vezes a gente é criativo e nem sabe. A criatividade é intrínseca a todos nós. O ser humano é criativo.
porém, nem todos nós somos inovadores. Então, a questão é, ambos andam lado a lado, só que, normalmente, quem é criativo não necessariamente é inovador, porque inovador é uma pessoa que faz algo diferente, incremental, disruptivo, e coloca no mercado e essa ideia, esse serviço, e começa a ter rentabilidade. Criativo é fazer diferente, fazer de uma outra maneira, ter um olhar diferenciado, mas não necessariamente colocando algo no mercado em si. Então, essa leitura de criatividade e inovação, né, nas minhas palestras, nas suas palestras, acho que é uma leitura que a gente faz com muitos exemplos, muitos cases, é muito importante. Então, acho que as pessoas têm que começar a utilizar algumas ferramentas de gestão, principalmente as que têm questionamentos, né? Por exemplo, a 5W2H é muito interessante se você coloca ela adequada ao seu modelo mental pessoal. Então, por que eu faço isso? O que eu estou fazendo? Como que eu faço? Quais são os meus gargalos ou quais são os meus potenciais de entrega? E por aí vai. E tendo isso em vista, Maurício, como que você vê em relação à gestão incorporada na criatividade? Ferramentas que você utiliza ou modelos mentais? Que dicas você pode dar em relação a isso para quem está nos acompanhando? Acho que primeiro você foi brilhante no seu comentário, a inovação é essencial para a criatividade é essencial para a inovação e ambas são essenciais para os negócios. E aí o que o empresário pode fazer? Primeiro tem um case de sucesso que você deve lembrar, que é o da Apple, sobre Think Different, que ganhou prêmios internacionais, que é o simples, o excluído é o diferente. Eles pegaram, agregaram esses grupos. Como a empresa pode fazer isso através? Pega as ferramentas que eles já usam e agrega ferramentas de gestão ágil, ferramentas de inovação, ferramentas de criatividade, ferramentas de design thinking. Mas nossa empresa é muito engessada, não tem problema. Olha o seu produto com uma forma diferente de olhar. Nós fazemos, por exemplo, face shields. Quem está fazendo muita face shields agora é a Ambev, porque pegou o plástico das garrafas e transformou numa face shield. Mas Maurício, eu não quero ajudar nessa crise, eu quero ajudar de outra forma. Pegue algum processo interno e mude, independente do que for, independente da ferramenta que for, mas de preferência ferramentas de inovação, porque elas são as mais adequadas para esse momento. Se você for pensar para o passado, você vai ter um resultado, mas ferramentas do passado trazem uma consolidação de negócio e não tanto quanto uma inovação. Mas mesmo assim, algumas ferramentas do passado também podem ajudar, porém eu recomendo ferramentas de inovação. E o Matheus, especialista em inovação, consegue ajudá-los com isso. Legal, obrigado, Maurício. A gente trabalha bastante com metodologia ágil, mas acho que entender também as ferramentas mais utilizadas no passado, né, na questão de produção, né, Fordismo, Toyotismo, que deu origem até numa ferramenta que a gente utiliza muito nas metodologias ágeis, inclusive com Scrum, que justamente é o Kanban, né, em termos visuais é muito, muito útil. O que você está fazendo agora, o que você pode fazer, o que você já fez, e acompanhando esse ciclo com o time é muito interessante. Mas acho que, além de tudo, além de ferramentas, além de inovação, além de processos, é ter uma cultura enraizada de criatividade e inovação. E acho que é uma grande dificuldade isso hoje em dia. Muitas empresas, basicamente, falam que são inovadoras, mas não tem no seu core, na sua estrutura básica, né, no seu propósito em si, ser inovadora. Basicamente, é uma leitura que fazem do mercado e aproveitam isso. Tem empresas que conseguem, outras que não. Por exemplo, as grandes, as Big Four da consultoria, que são a Ernst Young, a McKinsey, a Bain Company e outras empresas que têm no CERN um contexto de consultoria, que é bem gestão estruturada, né, entrega de contábeis e afins, e agora fazendo aquisição de empresas de tecnologia, né? A própria Deloitte fazendo parcerias estratégicas com o Google e com grandes empresas para trazer novos contextos, novos mercados, abrir novos mercados. E, obviamente, no cenário de tecnologia, grandes empresas atingindo valores exorbitantes de mercado e quebrando, né? No caso da WeWork, que tem a infelicidade aí de ter essa pandemia numa barreira
de operação muito grande nos dias de hoje. Então, o que a gente já falou, obviamente, de ideias e contextos, mas o que você vê em relação a essas empresas de tecnologia ou que utilizam tecnologia que atingiram um nível estrutural e de market share e até de contexto de valor de mercado, de valuation, abriram IPO na Bolsa de Valores, atingiram patamares exorbitantes, unicórnios que não são mais unicórnios em si, mas são deca-unicórnios, né, 10 bilhões, hexa-unicórnios, valendo mais de 100 bilhões, né, no caso de algumas empresas chinesas e americanas, e esse contexto de pandemia tendo incertezas e essa dificuldade de operação. Eu gostaria que você desse o seu olhar crítico em relação a o que vale mais, o valuation da empresa, né, a questão financeira, ou o que de fato ela faz para o mundo, né, o propósito dela. E se ambos podem andar lado a lado, e se de fato existe isso. Bom, é uma questão delicada, porém, sincero como eu sou, você sabe, eu acho que há a possibilidade de ambas andarem lado a lado, só que quanto mais unicórnio você mais você tem que criar uma base estruturada de passado, como você falou brilhantemente do Kanban. Porque às vezes você cresce exponencialmente, mas não tem uma base de sustentação e você desaba. Quando você fala de empresas estabelecidas, e aí você fala de crise e de lado a lado com a parte da criatividade social, você precisa se manter ativo no mercado com o seu histórico. Porque se você não tiver um histórico, você pode crescer deca unicórnio, mas aí você vai voltar para onde? Essa é a grande questão da WeWork hoje. Eles cresceram, agora para onde eles vão se o modelo de negócios deles está travado. Mas aí você, por exemplo, vê no caso uma PwC que está fazendo toda a sua gestão online. Já tinha processos estruturados, ou empresas brasileiras, por exemplo, a Sky, que é brasileira, com participações globais, tem toda a sua empresa estruturada. Eu acho que há possibilidade de ser lado a lado, mas se você não tiver um histórico muito bem estruturado, você pode ter uma queda. Mas Maurício, a minha startup cresceu exponencialmente em 2 anos. E eu não tenho histórico porque eu só tenho 5 anos de... Não tem problema, vê o que o mercado fez. Vê Lehman Brothers como quebrou, porque quebrou, vê outras empresas e vê empresas estabelecidas já de 100 anos, 150 anos, ou do Brasil de 50 anos ou menos, como eles passaram por tantas crises. A inovação é essencial, o unicórnio é essencial, mas esse unicórnio também tem uma base. E a gente vê um grande unicórnio que está explodindo agora nesse momento, que é o Zoom, que já acharam um problema de segurança. O que eles resolveram? Eles adaptaram, viram que outra ferramenta fez e adaptaram em cima de um modelo. Às vezes, buscar modelos também é uma forma de ser melhor utilizado esse recurso e esse expertise do mercado. Sem dúvida. Obrigado aí. Pessoal, pra vocês entenderem, aqui a gente nem fez um roteiro nem nada, tá? Então o Maurício tá indo bem até, porque os questionamentos que eu estou fazendo tá vindo de cabeça aqui na hora e ele também está indo muito bem. Então, parabéns pela sua leitura. Está aprovado. E João Marias colocou aqui, boa pergunta, agora não saio. Obrigado por estar aqui conosco. E, pessoal, se tiver alguma pergunta, puderem colocar aí também. Isso que eu ia falar, Paty, pessoal que me segue, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. E aí eu vou perguntar uma coisa para o Matheus. Vamos lá, bate bola. Frente a esse problema atual, e eu não estou falando dessa crise, a gente já vem desde 2008 com problemas, sobe, desce, não sei o quê. O que você acha que vai ser desse futuro econômico e de humanidade? Como é que é o caminho para a gente reverter um problema econômico existente e que vai acarretar muito mais, eu não falo só de Brasil, mas principalmente humanitário? Sim, a gente já discutiu em relação à sociedade 5.0, né, e o que é a transformação digital, o que é a exponencialidade, o que a automação e os robôs, o que isso influenciava na sociedade, quando do nada, entre aspas, né, do nada aconteceu essa pandemia iniciada na China, onde que de fato é uma sociedade que
para quem teve a oportunidade já de ir para a Ásia e estudar um pouco mais sobre a Ásia, principalmente a China, no caso, é uma sociedade gerida por tecnologia que, em cerca de 25 anos, mudou completamente o seu modelo de agir e pensar, mas tem um embasamento muito estruturado no modelo político, né? Então, controle político lá é diverso em relação a outros modelos, como no Brasil, por exemplo. Eu acho que o momento é digital, então empresas que são digitalizadas e digitizadas, que são dois contextos diferentes, então uma que você opera no meio digital e outra que você transforma seus processos em maneiras automatizadas, eu acho que é um novo contexto do trabalho. Então a gente já vê a adequação do home office, por exemplo. Então muitas empresas não têm esse modelo de operação, mas tem que se adequar. E acho que veio para ficar, né? Então esse é o que está acontecendo hoje, o que vai perdurar, né? Formas de trabalho que não sejam formatadas de uma maneira a bater cartão e a 8 horas por dia, mas sim no contexto de ser produtivo e de entrega, né? Então, acho que mais do que nunca as empresas focarão mais em resultados, mais em metas, mais do que já era, e isso vai estar embasado a ferramentas digitais ainda mais em uso. Então, as pessoas terão que aprender um pouco mais sobre CRM, né, controle de informações dos seus clientes, e jogar isso numa cloud, né, num modelo em nuvem, guardar essas informações, fazer a leitura adequada dessas informações, seguindo as leis gerais de proteção de dados. Então, assim, as técnicas e as ferramentas já eram utilizadas, mas acho que agora é o momento de escala, né? Você citou o Zoom teve um boom absurdo, né, nesses últimos meses, justamente por isso. Mas, em contrapartida, teve uma quebra de segurança. Então, assim, até que ponto a gente vai estar apto a ceder nossas informações para utilizar ferramentas gratuitas e até que ponto essas ferramentas irão suprir nossas necessidades. Esse é um ponto da tecnologia que acho que vale a pena ser discutido. E o outro ponto nós como seres naturais e vindo da natureza, né, a gente precisa e necessita da natureza. Então, acho que agora é o momento da natureza se aproveitar do que está acontecendo. Então, nós vemos, por exemplo, no Brasil, na Bahia, tartarugas nascendo, indo ao mar, e é assim, um cenário deslumbrante. Locais que tinha poluição muito grande, como a China mesmo, né? Locais como o Vaticano, que você vê vídeos de golfinhos, né, na Itália, e coisas absurdas em locais turísticos que agora não estão sendo frequentados por turistas em massa e que o meio ambiente está agradecendo. Então, como que a gente vai retornar nossas atividades e também cuidar do meio ambiente, porque nós somos o meio ambiente. Então, esse olhar natural, acho que faz todo sentido. Então, nós temos a tecnologia, nós temos os processos para fazer as coisas acontecerem, mas nós temos que cuidar de nós mesmos e da natureza. Cuidar de nós mesmos, que eu digo, nem todos estarão adeptos a trabalhar remotamente, e às vezes as pessoas que trabalhavam na rua, né, comercial, ou pessoas que tinham essa relação com outras, veio esse home office e agora estão tendo que ter um equilíbrio emocional muito forte. Então, você vê plataformas de telemedicina, né, que estão agora possibilitadas de serem usadas no Brasil, por exemplo, mas no mundo também, se aproveitando disso. Tendo terapeutas auxiliando pessoas que nunca passaram por esse momento e agora estão tendo que ter um equilíbrio emocional muito grande, assim como todos nós. Então, assim, acredito que tem pontos positivos e negativos como tudo, mas a questão é como que a gente vai se aproveitar disso para entregar mais e ser pessoas melhores, né? E uma humanidade melhor. Eu acho que você foi brilhante, como sempre. E aí eu só pontuo o que eu brigo sempre, é que nós vamos... Será que a gente vai viver uma sociedade mais individualista ou mais colaborativa? Porque agora as pessoas estão tendo que saber conviver com o outro e estão tendo que saber conviver consigo mesmo, que eu acho que é
o maior desafio de muitas pessoas não é nem, eu vou ter que ficar em casa com outras pessoas. Não, eu vou ter que ficar em casa comigo mesmo. Porque quando você está na rua, você se foca nisso e vamos aprender a viver em sociedade agora. Eu acho que essa fase difícil, muito, mas essencial para que a criatividade, a inovação e os novos negócios surjam, porque daí muitas coisas boas vêm a acontecer. Sem dúvida. Eu acho que, para a gente voltar na questão de criatividade, Maurício, como que você vê a leitura, focando um pouco mais então no cérebro, né? Lado criativo, lado emocional e lado mais racional, lado mais exatas. Como que você vê que a gente possa trabalhar nossas potencialidades, identificação de perfis, como que você vê isso nas pessoas quando você facilita algum curso, que você pode ajudar mentorando alguma startup ou alguma empresa? Que ferramentas normalmente que você utiliza em relação a entender o contexto da própria pessoa e ela pode explorar o que ela é boa e ver a situação que ela talvez não seja boa, né, o perfil dela então, e como essa análise influencia positivamente ou negativamente nas entregáveis. Então, não colocar uma pessoa que não seja apta a exatas, né, finanças, e ela é muito inovadora, muito criativa, e aí você sabe, por isso, que de alocá-la numa tarefa que seja de finanças não é adequado para ela. Então, que ganhos tem com essa análise e como que você auxilia essas pessoas a utilizarem dessa premissa para a melhoria dos resultados? Obrigado pelo questionamento. Para a pessoa primeiro se reconhecer, ela precisa olhar para dentro dela, e aí existem técnicas, por exemplo, de validação interna para análise de personalidade, aí a gente tem algumas, para que a pessoa se reconheça. Mas eu, particularmente, também pelo meu perfil empresarial, eu gosto mais de colocar a pessoa em situações de desconforto para que ela saia da zona de conforto. Então, por exemplo, eu sou um profissional liberal que trabalho com vendas. Pegar uma área distante dessa pessoa e propor um exercício simples. Então, você é vendedor, então você agora vai falar sobre sangue, por exemplo. Você colocar em situações fora da zona de conforto. Posterior a isso, validar o problema, e aí ferramentas de validação de problema, através de questionamentos de mercado, como o próprio 5W2H, o Scamper, 5 porquês, e aí tem algumas outras técnicas do design de serviço que eu também uso. Quando essa pessoa já está certa do que ela quer, aí eu proponho um exercício voltado para a área dela do que eu acredito. Eu pego todo o histórico dela, converso com ela. Por exemplo, eu sou especialista em tecnologia. Então como é que a gente pode criar determinado? E leva a pessoa para o mundo dela, porque ela vai ser efetiva no mundo dela. Estamos com um workshop aberto, tudo bem, então com a expertise dela, como é que ela entrega isso? E uma ferramenta que eu uso muito, primeiro, é os 2 diamantes, que aí a pessoa pode falar o quanto quiser e não existe certo ou errado, e posterior a isso, para validação, principalmente Canvas, Lean Startup ou alguns outros, ou aquela técnica que muitos no mercado corporativo usam, que é o PDCA, mas eu uso o BMP, que aí você sempre vai validando o seu problema. Mas falando de tudo isso, primeiro a pessoa tem que acreditar nela mesma e segundo, ela tem que aplicar na prática, que é o que eu brigo sempre nas minhas palestras. Tudo bem você criar, tudo bem você desenvolver, mas você tem que aplicar. Porque se você não aplicar, você não tem retorno e você não sabe, inclusive, para se validar como profissional, ou como pessoa, ou como participante de algum determinado caso, ou de algum determinado trabalho. E eu coloco aqui uma provocação para quem quiser. Existem ferramentas online, inclusive na minha página do Instagram eu coloquei uma delas, que é um teste para você se visualizar. Porque, eu não sei como é que é meu perfil. Faça esses testes online, não siga 100%, porque existem profissionais, especialistas de áreas, mas às vezes para você ter um direcionamento, ou conversa com um colega de trabalho, conversa com seu familiar, porque como eu vou falar novamente, a pessoa é cada vez mais humana. Então, como é que esse humano vai poder proporcionar um mundo melhor? E nada melhor, e aí falando de humano, de entender quem que é essa pessoa. E se falando de negócio, quem é essa persona? É saber exatamente quem que é a pessoa que você quer falar. Mas Maurício, eu estou no workshop rápido de 3 horas. Beleza, cria um personagem que você queira apresentar isso.
Ah, não, mas não é apresentação. Então escreve como se você fosse essa pessoa. E o empresário hoje, você falou brilhantemente, ele tem algumas questões que ele fica mais restrito, porque ou ele não acredita nele, ou ele já tem processos, é só ele olhar com o olhar do cliente. Porque o futuro, ou o presente que nós estamos vivendo, que já é o futuro, é voltado no cliente. Existem diversos profissionais de UX, UI, CX, C+, C não sei o quê, que é tudo áreas voltadas para vamos entender para quem vamos vender para poder proporcionar isso. E, basicamente, eu acho que se você pensar como um ser humano e um ser humano do cliente, você pode vir a ter mais sucesso. Que ótimo, obrigado pela resposta. Eu acho que explanou muito bem, né? Então, existem várias ferramentas, mas acho que o essencial é saber um pouco mais sobre você. Então, né, essa questão de autoconhecimento é muito importante para os negócios e até para a sua vida pessoal. Mas, em se tratando de negócios, é sabendo que você é bom, catalisar as suas potencialidades para o seu próprio negócio. E aí, quando você catalisar no que você é bom, e tiver um time qualificado para isso, né, e esse time, necessariamente, para que seja melhor ainda, tem que ser pessoas que tenham qualidades que sejam adversas, no sentido, poxa, eu sou mais introspectivo, mas eu lido com certa maneira com alguma tarefa, e tenho uma pessoa que trabalha comigo que é mais atirado, né, tem uma energia, é mais entusiasta e possa fazer outras coisas. Então, acho que cada vez mais procurar pessoas que são adeptas a isso, né, e colocar a sua energia e catalisar isso nos negócios é muito importante, e utilizando as ferramentas, né, que trazendo o olhar do cliente, entendendo o cliente, porque o cliente hoje, mais do que nunca, tem um senso de urgência, o senso de informação também, porque ele consegue saber sobre você, sobre o seu negócio com muito mais agilidade e praticidade. Então, o que você é bom, no que você é bom, o que você se diferencia do outro, né? E acho que, fazendo aqui o questionamento, seguindo o questionamento do Eric Rocha, né, o que é a criatividade como produto? Como pode ajudar? Eu vou dar minha fala e daí eu passo para o Maurício. Para mim, criatividade como produto é você trazer algo que seja inovador, no sentido que o produto, de fato, é algo que você está colocando no mercado, produto ou serviço. Então, tendo essa leitura de que a criatividade está junto com a inovação, né? E como que você pode ajudar? Se questionando em relação a isso, Eric. O que você faz, como você faz, o porquê que você faz, que tem até a leitura do Simon Sinek, né? Que essa ferramenta chama Golden Circle, né? O Círculo Dourado. Então, o porquê é a pergunta mais difícil de ser respondida, porque é a essência do seu produto. Então, você pode procurar no YouTube, tem uma fala do Simon Sinek, que é o profissional que estruturou essa metodologia e esse framework, chamado Golden Circle. Então, o que você faz, que é o mais tangível, o como você faz, né, como você entrega, e o porquê que você faz. Então, essa leitura da criatividade, se você incorporado numa leitura como o Círculo Dourado, eu acho que a resposta virá de fato. Mas lembrando que quanto mais você abrir na essência do seu produto ou serviço, ou na sua essência, mais difícil será a resposta. Porém, não é impossível. Como sempre, Matheus, obrigado, brilhante. E respondendo ao Eric, o Matheus falou a essência de tudo que é possível, você tem que entender o seu negócio, o seu produto. E aí, indo para o encaminhamento da criatividade, eu acho que, Eric, a hora que você não para de fazer porquês, você não chegou a um resultado. Como assim? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero atingir essa pessoa? E vai fazendo infinitos porquês, como é uma técnica que eu utilizo. A técnica do Simon é brilhante, porque o Simon dá um panorama geral sobre isso. E uma coisa muito mais simples que pode ser feita, Eric. Faça diferente. Mas Maurício, o meu negócio já é estruturado, já tem processos. O que você pode mudar da concorrência primeiro? E depois, no seu ambiente interno, que é na sua zona de conforto, o que você pode fazer de diferente? E como é que a criatividade pode ajudar? Trazendo um resultado que você pode validar melhor com o seu cliente.
Às vezes você é um produtor de, por exemplo, cachaça artesanal. O que você pode fazer de diferente com um produto marginalizado? Em vez de para o produto, vai para um serviço, para uma experiência. Ah, mas Maurício, e aí eu pediria, Eric, coloca o que é seu negócio, porque eu já posso te dar uma geração de ideias aqui durante a live. Outro assunto também que você pode abordar, e aí eu acho que é um pouco mais teórico do que prático, existe um livro que chama O Caminho do Artista, que mostra o caminho de um ser humano criativo voltado para a vida e voltado para os negócios. Às vezes, lendo o livro, e aí tem alguns gatilhos que você consegue atingir no seu negócio. Por exemplo, um dos gatilhos que eu uso desse livro é: Eric, você já parou para pensar como seus filhos, se você tiver, ou como você, quando criança, resolveria um determinado problema? Eu tenho uma técnica que acessa a criança interna, porque às vezes a criatividade nada mais é do que você pensar com o olhar de uma criança quando necessário. Você resolve um determinado problema com essa criança. Ah, mas Maurício, eu tenho dificuldades em acessar minha criança, não sei o quê. Então se coloca numa situação de pressão. Na pressão, normalmente, a melhor resposta pode não ser a mais efetiva, mas é o que você vai resolver para aquele momento. Então, eu acho que, finalizando a questão, a criatividade como produto é você olhar diferente sobre um determinado problema. Legal. Acho que para incorporar e seguindo essa leitura da nossa fala, Maurício, até para embasar o pessoal que está nos seguindo, acho que a leitura de importância do storytelling, né, para venda, para aquisição de qualquer coisa, que é storytelling, né, contação de histórias, contar histórias. E o emblemático caso da Disney, Pixar, né, que é a melhor contadora de histórias que nós temos aí, como que você vê em relação ao storytelling, a importância do storytelling para as empresas e para as pessoas nos dias de hoje? Nós estamos vivendo nos últimos 10 anos, mais ou menos, uma fase muito mais humana, principalmente porque as pessoas estão tendo uma relação humana muito mais próxima, pensando que, não sei precisar exatamente, mas acho que 2013 começou o WhatsApp, e a gente tem um imediatismo de informações e de relações muito mais rápida, e aí, por conta disso, a gente pensa assim: como é que a gente pode engajar melhor? Todos gostam de histórias desde sempre. Nossa vida é formada de histórias. Então, as histórias podem engajar melhor pessoas, e aí, respondendo ao questionamento do Eric, meu produto é desenvolver pessoas, conectar a elas um modelo melhor de si mesmo. Ninguém melhor do que você para mostrar para essas pessoas como é que o seu trabalho consegue desenvolvê-las melhor. E aí eu volto ao que o Matheus falou, já respondendo ao Eric: as pessoas engajadas em histórias não vão comprar uma frieza, vão comprar um ser humano melhor. E ninguém melhor do que um ser humano que desenvolve pessoas para contar uma história melhor para as determinadas pessoas. Mas Maurício, e meu serviço de indústria? É só você contar uma história sobre o seu produto sempre sendo verdade, nunca minta para o seu cliente, porque ele sabe quando você está mentindo, e engaja, porque o storytelling basicamente é isso: é você engajar uma pessoa ou um serviço para poder engajar na venda. E aí estamos falando de negócios. Se fosse histórias sem engajar, você estaria contando uma história para o cinema, que também é uma venda, mas você traria outros direcionamentos. E aí eu faço uma provocação para todos que nos assistem: quem não gosta de uma boa história? Exato, esse questionamento, né? Quem não gosta de uma boa história, quem não gosta de acompanhar documentários, seriados, filmes, e é por isso que um dos pontos positivos da Disney Pixar é do sucesso. Eles já sabem que vão ter sucesso nos filmes porque eles validam com as crianças antes, validam com o público-alvo deles antes. Então, antes de ter formatado todo o filme, eles vão validando através de pílulas, né? Então, pílulas no caso de conteúdo, eles não fragmentam todo o filme, depois apresentam o filme final para o público. Não, eles validam com editoração e com conteúdo antes de lançar o filme. Então, eles já sabem que vai ter sucesso. E agora, ainda mais com franquias como a Marvel, como a Lucasfilmes, a Disney se torna uma potente do entretenimento e da contação de histórias, né? Então, para quem conhece a história da Disney lá do passado, né, como a Walt Disney quebrou e não teve êxito em apresentar a ideia, e agora o que é hoje,
acho que criatividade, inovação tem uma palavra-chave, que é resiliência, e outra palavra ainda mais chave, que é consistência. Então, resiliência no sentido de você, a partir dos nãos, ficar mais forte e nunca perder a energia. Então, no caso do Eric, se você receber um não de pessoas por algum produto ou serviço que você tem aí a apresentar para uma pessoa, né, um coaching ou um workshop, acho que é manter firme e forte, participar ativamente aí agora dessa estrutura que a gente está fazendo em lives, conversar com as pessoas, apresentar um conteúdo que você é bom, apresentar um conteúdo que você estudou, e consistência no sentido de fazer isso mais vezes. Então, eu me propus a fazer isso, é um desafio pessoal para até entender e compartilhar conhecimento, que o conhecimento, a gente tem as nossas histórias, né, as nossas capacidades, e sempre ter alguém que estará apto a escutar. Então, acho que esse é o ponto que eu tenho a contribuir. Maurício, essa live ela tem um tempo hábil de duração pelo Instagram. Eu gostaria de fazer um encerramento com você, a partir do que eu falei, o que você pode agregar aí num ponto final. Eu vou mostrar alguns livros para o pessoal ficar mais inspirado e quiser saber um pouco mais de criatividade, inovação, e aí depois eu passo a palavra para você também, falar sobre alguns livros que você leu ou está lendo, e aí a gente encerra, tá ok? Tá bom. Então, disso tudo que eu falei de storytelling, de posicionamento da Pixar, se você tem algum exemplo ou exemplo prático da sua vivência, ou até do seu social business, que você quiser expor aí, por gentileza. Eu acho que o maior exemplo que eu posso dar, primeiro da Pixar, e vou ser super breve, porque o tempo está acabando. A Pixar é só ver a quantidade de filmes de continuidade que eles têm. Toy Story, Os Incríveis, ver todos os Monstros S.A. Por quê? Porque em histórias engajam. As pessoas não aguentam só ficar em um filme só e ver o mesmo mundo da Marvel, da Disney, de todos eles. Mas como a Pixar hoje é Disney, então já traz toda uma bagagem. Sobre a minha startup social, as pessoas precisam de ajuda. E quem quiser ajudar, me chama, porque muitas pessoas precisam de ajuda e uma história, às vezes, ajuda as pessoas. E fica à vontade, Matheus, sua palavra. Eu vou pegar os livros aqui para mostrar para vocês. Maurício, passa para o pessoal aí suas redes sociais, como que eles sabem o que você está fazendo, como que você pode entrar em contato com eles e eles com você, por gentileza. Ok. Maurício Grande, eu estou postando aí no título, Grande Criatividade, é uma consultoria de criatividade, mentoria na área, onde eu posto conteúdos quase que diários, e se tiver sugestões é sempre aberto, voltados para mostrar para as pessoas que elas podem ser criativas, ou através do meu trabalho, ou através do que existe no mercado. Show de bola. Então sigam aí a Grande Criatividade, Maurício Grande. Eu vou deixar aqui, pessoal, alguns livros que eu tenho, que eu já li, outros que eu ainda não li, mas que estão na lista. Vamos lá. Seja Disruptivo, DJ Summit. Ele fala um pouco da transformação pessoal e das oportunidades que prosperam numa era de inovação sem fim. Então fala bastante coisa de inovação e da questão da transformação pessoal. Então, seja disruptivo. Não sei se você já leu, dá um ok. Se você não leu ou gostaria de ler, também dá um ok. Esse aqui eu já li, eu uso para alguns cases para as palestras que eu aplico. A História Secreta da Criatividade. Esse é muito legal. É de Kevin Ashton. Recomendo. Esse aqui é mais para questão prática, para você listar o que você é bom e as ideias. O Almi, da João Alberto Catalão e Ana Teresa Penin. Tem bastante livro aí, pessoal. Esse aqui também é bem conhecido, Adam Grant, um especialista aí na área de inovação e criatividade. Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Também tem bastante case legal. Esse aqui também é muito interessante. Até fala da história da Ola, nos estádios. É bem legal. Chama Como, porque o como fazer algo significa tudo, nos negócios e na vida. Então tem a perspectiva pessoal e também empresarial, do Dov Seidman. Então, essa é uma lista um pouco mais focada em inovação e criatividade dos livros que eu já li e alguns que eu ainda não li. Mas aí eu passo a palavra para você, Maurício. Você tem algum livro interessante, algum podcast, algum conteúdo legal para compartilhar?
Eu tenho livros interessantes, eu não vou conseguir pegá-los, porque senão vou ter que sair muito de quadro e demora. Mas aí eu falo aqui, um deles é o que eu uso de base para o storytelling, quando eu preciso, que é o The Story, A História, em português, do Robert McKee, do fundador da Pixar. Tem esse Caminho do Artista, da Julian, eu não lembro o restante do sobrenome dela, mas que é uma das bases para a criatividade. E tem um terceiro que uma pessoa muito legal me indicou, que chama Design de Serviços, que aí tem muitas ferramentas, Eric, eu recomendo que você compre, tem muitas ferramentas e muitas ferramentas do que já é usado e de inovação. Eu estou usando sempre, muito obrigado pessoal que indicou que está conversando comigo. E sobre podcast, aí tem alguns podcasts mais específicos, um deles é o próprio IdeaCast, e tem um outro podcast que eu não me recordo o nome agora, mas depois me procurem nas redes sociais que eu indico, que aí fala mais de comportamento humano e sobre novos processos de vida. Que aí tem, esses dias teve um sobre como expandir a mente, que tem a ver com a criatividade. Legal. Se vocês também gostam bastante de como performar melhor, e até um tópico que eu apresentarei aqui com o convidado, é sobre biohacking, como você hackeia o seu modelo mental, seja o jeito que você imagina as coisas e o seu sono, como você hackeia a maneira com que você come, se alimenta. Então, assim, a biologia você pode hackeá-la. Parece coisa do futuro isso, mas já acontece, né? Tem procedimentos e estruturas. Então, tem um livro também muito legal, esse é um dos melhores em relação à performance, que chama-se Ferramenta dos Titãs. Esse é basicamente uma bíblia, tem histórias de empreendedores, de músicos, políticos, e falam como que cada um deles, esportistas, e fala como cada um deles ativa a performance e atinge limites de eficácia e eficiência melhores. Para curiosidade de todos, né, eu e o Maurício fizemos e desenvolvemos um evento chamado Performance Criativa, que aconteceria presencialmente no final desse mês, e aí a gente teve essa pandemia. Então a gente está estruturando e modelando como que nós iremos entregar esse conteúdo, que é um conteúdo sensacional. Eu falando um pouco de inovação e performance, Maurício falando de criatividade, e provavelmente vocês terão novidades aí por vir, e provavelmente, não sei, se depender de mim, a gente entrega digitalmente. Vamos ver se o Maurício vai abraçar a causa, mas bom, o Maurício é uma pessoa muito qualificada para falar de criatividade, e por isso que foi a primeira pessoa, além de ser um amigo, né, a primeira pessoa que veio para fazer esses vídeos. E fiquem ligados, porque terão mais pessoas, mais amigos, mais convidados que a gente partilhará, seja no meu Instagram, seja no Instagram do Maurício, que está acontecendo também. Né, Maurício, você pode falar um pouco mais das suas lives, dos seus grupos de criatividade, e até dos cursos que você já fez, e da importância que eu sei que você é importante. Eu não sei importante aonde, mas bora. Eu tenho algumas lives, eu participo mais de lives. O que eu tenho frequente é um grupo de criatividade social, que é para ajudar as pessoas nessa fase a conversarem e terem voz. Eu senti que muitas pessoas, inclusive familiares meus, que estão com problemas nessa fase por causa do isolamento. E eu tinha que provar que a criatividade para todo mundo funciona. Porque criatividade ainda, como inovação, é uma área muito desconhecida. Desenvolvi esse grupo todo dia das 7h30 às 8h30 da manhã pelo Zoom. Me mandem um inbox, um invite, o que precisar que eu mando o convite. Vamos conversar sobre criatividade, terceiro setor e projetos sociais, porque eu acho que as pessoas têm que ter voz, e nada melhor do que darem voz a elas para mostrarem um ser humano mais criativo que elas são. Ótimo, então fica aí o convite, pessoal, e fica o convite também aqui no meu Instagram para próximas oportunidades. Agradeço, Maurício, pela disponibilidade e aí por tudo que você compartilhou conosco. Agradeço o pessoal que nos acompanhou aí durante essa live. Muito obrigado, uma excelente semana a todos. Eu agradeço e até mais. E quando tiver o evento, a gente avisa. Avisamos, hein? Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Eric. Abração. Tchau.